A paz do Senhor, amados irmãos. Muito feliz de estar aqui novamente, gravando mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Já gravei o primeiro vídeo sobre a vinda do Senhor como ladrão, que não será para todo mundo, somente para os ímpios, né? Aqueles que não estão em santidade, né? Aqueles que estão nas trevas, aqueles que não estão na luz, né? Então, eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: a igreja será arrebatada antes do anticristo ou depois do anticristo? O que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor? Será antes ou depois do anticristo para nos arrebatar? Eu quero convidar você para ler Mateus 24 e o verso 15. Vamos meditar? Mateus 24 e o verso 15. Que diz assim: quando, pois, vides abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. 24 e 15. Nós sabemos, amados irmãos, que o capítulo 24 de Mateus, ele revela uma cronologia, é uma série de ordem da vinda do Senhor que se encontra em Mateus 29. Né? O discípulo pergunta, a partir do verso 3, né? Que quando o Senhor está no Monte das Oliveiras lá, e os discípulos perguntaram: Senhor, quando sucederá isso? E qual o sinal da tua vinda? Aí Jesus começa a falar: haverá guerra e mais guerra, nação contra nação, fome, peste, né? Aí ele fala no verso 15, que abominável da desolação, que falou do profeta Daniel, no lugar santo. Ele começa a falar para a igreja que quando eles for ver, não exatamente eles, mas a igreja futura irá presenciar esse acontecimento, a Jerusalém sendo assediada, e justamente o anticristo tomando poder lá do templo, lá do lugar santo, a ponto de se assentar e dizer que é o próprio Deus. Então Jesus falou para os discípulos que eles iriam ver, mas não eles, porque eles já morreram, mas se a igreja futura, que vão ver o anticristo lá. Se eles vão ver, então eles não foram arrebatados antes. A igreja vai ser arrebatada antes, se a igreja vai ver, como é que pode? E a Bíblia diz, capítulo 24, verso 29, Jesus encerra dizendo o momento que ele vai vir. O único arrebatamento que se encontra na Bíblia é esse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Um arrebatamento tão espetacular, um acontecimento tão maravilhoso, um dos maiores eventos que vai acontecer é o arrebatamento da igreja, que se encontra aqui, só se encontra aqui. Já perguntei a várias pessoas para me mostrar um arrebatamento antes, mas ninguém consegue me mostrar. Por quê? Porque não tem. O único arrebatamento escrito é esse daqui. E muitos pegam essa passagem dizendo que o Senhor vem com a igreja, mas a Bíblia fala claramente que ele vem com os anjos e vai enviar para buscar a sua igreja. Essa passagem aqui, Mateus 24, 29 ao 31, é a mesma passagem que ele se conta com o cavalo branco. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 17, ele vindo com o exército. Ali na igreja não, irmão, porque a igreja não foi arrebatada ainda. Depois eu faço um estudo sobre quem são aqueles exércitos. São os anjos. Eu tenho um respaldo bíblico para afirmar isso, que não é igreja. E ele disse que o Senhor, ele vem nessa passagem para implantar o milênio. Como é que ele vem para plantar o milênio? Que aqui está sendo um arrebatamento, um encontro no ar. O Senhor, ele vem e leva para o céu. Não, ele vem, desce de uma vez, fica de uma vez. Não, ele leva para o céu. Aí não, isso aqui é só para os judeus. O povo prega isso, não só para os judeus. Mas não existe mais divisão. Não existe segunda chance. A segunda chance é essa.
Jesus não vai arrebatar uma parte e deixar outra. Jesus não é menino, não. O que o Senhor falou aqui no verso 15, que a igreja vai ver o anticristo no lugar santo. Ele falou aqui para os judeus, né? Somente para os judeus, tá certo, tá bom. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala para os gentios também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e diante, vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e diante, vamos ver o que diz. O povo de Tessalônica, gentios. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor, essa vinda que nós esperamos hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com Ele, que reunião é esta? Justamente o arrebatamento. Não vos exortamos ao que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, que como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo começa a explicar que o Senhor ele não podia vir naquele tempo. Que muitos ali já estavam pensando. Quando Paulo escreveu a primeira carta, começou a dar doutrina sobre a vinda do Senhor. Aí ele fala, capítulo 4, do verso 16 ao 18, que o Senhor virá com alarido ao som de trombeta. Mas mesmo assim o povo estava complicado de entender, pensando que Jesus podia vir a qualquer momento. Aí Paulo diz que ele não vai ser enviado de nós, como se procedesse de nós. E está dizendo que Jesus não podia vir naquele tempo. Por quê? Porque tinha 2 sinais para se cumprir, para poder o Senhor Jesus vir. E muitos só querem pegar só um desses sinais. Tem 2 sinais que precisam se cumprir para poder Jesus vir arrebatar a sua igreja. Vamos ler comigo? Quais são esses 2 sinais? Verso 3 diz assim: ninguém de um modo vos engane, porque isto o quê? A vinda do Senhor para nos arrebatar. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Muitos só querem pregar só até aqui e não quer ler mais o texto, não quer falar o que o texto fala. Muitos só querem pegar, não, a apostasia já está acontecendo, que é a renúncia da fé, né? E Jesus já pode vir a qualquer momento. Mas a Bíblia não fala somente isso, que depende para o Senhor vir. A Bíblia fala algo a mais. São 2 sinais, vamos ver qual é o outro. Ele fala, apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem homem é esse, irmão? O anticristo. O homem da iniquidade. Quer mais? Vamos ler o texto. O filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus. O que Jesus falou. Capítulo 24, Mateus, verso 15. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabendo que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele tem que se mostrar em ocasião própria, ele tem que ser visível. Ele não pode ficar só na retaguarda, não. Ele vai ter que se apresentar, muitos vão ter que ver ele, vai ter noticiário. Entendeu? E tem uma coisa que está detendo ele. Aí muitos dizem, não, é a igreja que está detendo. A igreja tem que ser arrebatada para ele aparecer. Não pode ser, porque o apóstolo Paulo ele fala que o Senhor ele é pós-anticristo. Que o Senhor não vai vir antes do anticristo. O arrebatamento, a reunião com ele, o apóstolo Paulo fala no começo que só sucederá depois do anticristo. E ele diz mais o que? Veja bem, no verso 8, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade, que é o pecado, já opera. Agora somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
Amados irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o Senhor Jesus virá depois do anticristo. E quando ele vier, no verso 8, ele fala: o qual matará com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Que vinda é essa? Justamente a qual ele disse que o Senhor virá depois do anticristo. Então a Bíblia fala, meus irmãos, que o Senhor virá depois da grande tribulação, confirmando com Paulo. Se Paulo diz que Jesus vai vir depois do anticristo, é porque ele vai vir depois da grande tribulação, daqueles dias. Então Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja e vai justamente matar o anticristo. É isso que vai acontecer. João 6, 39 diz assim: para que eu não perca de nenhum dos que me deu, eu vos ressuscitarei no último dia. O último dia é esse, quando ele vem matar o anticristo. Leia lá, João 6, 39, 50, 54. O Senhor, ele falou, nos alertou. Marta também está ciente nisso. João 11, 24, que fala da ressurreição do último dia. Então, amados irmãos, não podemos ver na palavra que Jesus não pode vir antes do anticristo arrebatar a sua igreja. Isso não é Bíblia. E muitos estão pregando isso aí nas igrejas, dizendo que Jesus vai vir antes do anticristo sem ter respaldo bíblico. A Bíblia não fala isso. Jesus dizendo: eu virei antes do anticristo. O discípulo, Paulo, não fala. Paulo fala ao contrário. Leia lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós lemos agora, em diante, até o 8. Jesus virá depois dos 2 sinais. Amados irmãos, leia a palavra de Deus, mas com atenção. Dê ouvido a esse vídeo. Não julgue. Vá ler, que eu estou lendo a palavra. Não estou falando coisa da minha boca. Até o próximo vídeo. Agradeço a atenção de vocês que estão lendo, estão escutando esse vídeo, estão vendo esse vídeo. Até o próximo vídeo. E que Deus nos abençoe. Amém?